evidentemente, que vocês já devem imaginar do que nós vamos falar ou que o Pablo vai falar. Mas eu passo a palavra para o Dr. Marcos Silva, que é o presidente da Profib, para que ele possa fazer a saudação inicial. Depois nós passaremos a palavra para o Pablo Martim Bringa, que é o que vai fazer a exposição a partir de um texto que ele nos enviou e depois nós podemos enviar para quem tiver interesse, um texto que tem umas 20, 30 páginas. E também o Alan vai aqui também falar com a gente também, depois da fala do Pablo, que vai ter de 20 a 30 minutos para fazer a exposição, e outros companheiros como o Chico Gretti e o professor Aldaci. Marcos, é contigo para a abertura. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está aqui com a gente, boa noite para quem vai ver à noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Hoje a gente tem a presença do Pablo para falar de um tema que é bastante preocupante. Essa semana saiu aí os dados da violência no Brasil e ficamos mais uma vez horrorizados com os dados da violência, provavelmente com a quantidade de negros que foram mortos. Essa não é a nossa fala, essa não é a fala do Pablo. A fala do Pablo ainda é um pouquinho mais forte que isso, porque é o olhar do estrangeiro. E é muito bom a gente ter alguém que tem o olhar do estrangeiro para nos ver de fora. Então, na filosofia, pode dizer que o olhar do Pablo é um olhar fenomenológico. Alguém que, estando dentro, olha de fora. Então, é um prazer ter o Pablo falando com a gente aqui hoje. Espero que todos gostem do que a gente vai falar. E eu quero já passar para o Pablo para ele começar a exposição do texto dele, que a gente vai disponibilizar também na página da Profib, tá? E da Profesp também. Quem mais tiver interesse, procura o Pablo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Aldo, Chico. Tudo bem, Chico? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos, Alan. Muito obrigado pelo espaço. Bom, hoje vamos falar de um tema bem controverso, né? Um tema forte. É um tema que, bom, dá para discutir e debater bastante. Eu pensei muito antes de escrever esse texto. Para quem está escutando por primeira vez, não é um debate improvisado, senão essa palestra que vamos fazer hoje tem a ver com um texto que eu escrevi de umas 17, 20 páginas, que eu enviei para a Profib, onde eu faço uma explanação do que para mim está acontecendo no Brasil, né? Para quem não me conhece, eu sou argentino, eu sou professor de filosofia, há quase 11 anos que moro aqui no Brasil, e como falou Marcos, eu por um lado estou dentro da sociedade brasileira, mas por outro lado estou fora. Eu venho da cultura argentina, que é muito diferente da cultura brasileira, só que eu sou um apaixonado da história brasileira, e fico indignado com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Porque, primeiro, eu nunca vi algo parecido, nunca li algo parecido e nunca imaginei que ia viver algo parecido. E não estou me referindo à pandemia, justamente, né? A pandemia, bom, pegou o mundo todo. Só que eu estou me referindo ao que está acontecendo no Brasil, especificamente. Estamos fazendo este debate desde São Paulo. E já entrando no tema sobre o genocida brasileiro, na verdade, tem diferentes tipos de genocidas, né? Ao longo da história, podemos falar, não sei, do Hitler, Mussolini, a nível da América Latina, não sei, Videla, Gautieri, Stroessner em Paraguai, Pinochet no Chile, o grande admirado por Bolsonaro. E eu até fiz algumas contas das quantidades de mortos na América Latina. No Chile, na última ditadura, uns 45.000 mortos. Na Argentina, uns 30.000 entre mortos e desaparecidos. Na última ditadura brasileira, foram uns 464 oficialmente reconhecidos. Eu acho que ainda falta muito por investigar sobre o que aconteceu na última ditadura. E
eu percebi desde que começou a pandemia, começamos a naturalizar a morte. Hoje, até quando chegamos a 100 mil mortos no Brasil, o Bolsonaro falou, bom, temos que tocar a vida. 100 mil mortos foi como só um número, né? Então, eu escrevi um texto pensando no fenômeno do bolsonarismo, né? Que estou percebendo eu que está acontecendo com Bolsonaro, que está acontecendo com o Brasil. Acho que é muito mais grave do que a gente pensa. Acho que a mídia está naturalizando algo que é catastrófico, na verdade. Eu, desde que comecei a escrever o texto há 2 meses, já mudei muitas vezes o número de mortos. E no meu texto, que eu depois posso enviar para quem quiser lê-lo, eu faço sobre como se forma um bolsonarista, quais são as bases, como se chega a isso, como o Brasil chegou a escolher uma pessoa como Bolsonaro, com uma ignorância absoluta, com uma falta de sensibilidade pelo próprio povo, e como podemos naturalizar o que está acontecendo, né? Sem ter nenhum mínimo pudor, entendeu? É como que vamos sumando mortes e não importa se os familiares, não importa quantos são, agora são números e continuamos como tocando a vida, mas sem nenhum planejamento estratégico desde o governo. Um dos pontos que eu toco é que teria acontecido se o Bolsonaro não tivesse ganhado as eleições. Se tivesse ganhado o Haddad, por exemplo, seria a mesma quantidade de mortos. Estaríamos passando pela crise que estamos passando. E eu respondo claramente que não. Então, eu acho que se compararmos a situação do Brasil com o que está acontecendo no Salvador, por exemplo, que tiveram um controle, uma gestão pública da pandemia, os cuidados necessários com a população, campanhas educativas para que o povo não tenha que sair innecessariamente. O que aconteceu com a Argentina, que o presidente falava com pesquisa, com estatísticas, incitando o povo a ter cuidado, educando o povo, falando para as crianças, para os jovens, para os adultos, de qual seria a melhor forma de lutar contra um inimigo invisível. Até o que aconteceu na China, que é onde surge o vírus, só que, no final das contas, a China teve 4.600 mortes, onde surgiu o vírus. Nós estamos em 156 mil, quase 160 mil mortes, né? Então, eu me pergunto o que aconteceu com o Brasil, que chegamos a naturalizar isso que está acontecendo, né? Por um lado, o genocida brasileiro, podemos dizer que é muito forte, porém, já teve várias denúncias o Bolsonaro no Tribunal Internacional da Haia sobre o genocídio. Não prosperou porque ainda estamos no meio de uma pandemia, mas, por outro lado, é uma espécie de genocídio muito particular, né? Porque se dá, às vezes, é como matar com a ignorância. Não se mata de maneira como matava um Hitler, como matava um Mussolini, com perseguição. Não se mata com um plano estratégico para matar, só que se mata com passividade, se mata com falta de política pública, se mata com falta de preparo, por exemplo, ao ter um ministro de educação que é um paraquedista.
é uma coisa absurda que a mídia naturalizou. Se mata colocando pessoas em cargo que não estão preparadas para ocupar o cargo que estão desempenhando. Pensemos que no Brasil hoje tem 6.300 militares ocupando cargos públicos. Então, é até mais grave que as últimas ditaduras militares, que eles até sentiam vergonha, a vezes, de colocar tantos militares no governo. Mas, então, a forma de genocídio que eu vejo que está acontecendo hoje é de um ignorante, um negacionista, um fundamentalista religioso que mata sem saber que mata, ou é genocida sem saber que é genocida. Essa é a curiosidade ou a particularidade do que está acontecendo hoje no Brasil, para mim, né? Desde que começou a pandemia, todos conseguimos ver como agiu Bolsonaro, como age o governo. Tivemos até 2 ministros da saúde que foram médicos e terminaram sendo inimigos da pátria, esses médicos, por ser cientistas. Então, o análise que eu faço no texto é que o Bolsonaro e o que está acontecendo tem raízes muito mais profundas, né? Que tem a ver, sobretudo, com a religião. Eu vejo isto, claro, como estrangeiro, tenho 11 anos no Brasil e eu vejo que a religião aqui manda. O povo está educado pela religião nas igrejas, nos templos evangélicos. Até o mesmo povo que foi ajudado pelo Lula, que foi tirado da pobreza e conseguiu chegar a uma classe média, terminou sendo reeducado nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, conservadoras, e esse povo traiu os setores progressistas. Então, o que eu vejo que, por um lado, isto da minimização das mortes, do negacionismo, do terraplanismo, tudo tem uma base religiosa. Essa é a minha teoria. Eu até falo que muitas vezes falamos das milícias bolsonaristas, das milícias do Rio de Janeiro, das relações que tem o Bolsonaro com as milícias, só que eu crio um novo termo para definir, porque eu sinto realmente que acontece isso no Brasil desde fora. Volto a repetir, essa minha visão, podemos discutir. Eu crio um termo que são biblícias. E considero que as milícias são dirigidas e governadas pelas biblícias. Também considero que o Estado brasileiro não é um Estado laico, sino um Estado fundamentalista religioso. A religião tomou conta do poder político. E isso podemos ver desde as instituições públicas, onde é uma praga de religião por todas partes, a bancada evangélica, que é um absurdo absoluto, o ataque à ciência, desde a religião, a vontade de inserir a Bíblia nas escolas públicas, né, como se isso fosse uma solução, ou, por exemplo, quando se trata com o tema do aborto, agora com Damares, que enquanto Uruguai, não sei, Argentina, muitos países estão discutindo questões muito específicas para o aborto e tentando evitar mortes futuras de adolescentes e mulheres. Aqui está um tema copado pela religião. Então, o que eu penso, o que eu falo nesse texto, que o Bolsonaro, todos sabemos que tem muita culpa das 160 mil mortes quase, só que é como um genocídio indireto. Eu até utilizo estes termos, genocídio indireto. E quando não se tem, às vezes, a intenção de matar, mas pelas convicções religiosas, pelo negacionismo, pelo fundamentalismo religioso, pela onipotência que se tem, pensando que ele, como é uma gripezinha, ele está protegido por Deus e o povo está protegido por Deus, não vai acontecer nada. O ataque à ciência tem umas bases religiosas muito fortes.
Então, o que eu queria discutir com vocês, não sei se vocês conseguiram ler o texto, estou falando só algumas questões do texto, mas é justamente esse ponto. Eu vejo que no Brasil não se discute nem desde a esquerda, nem desde a direita, nem do centro, o tema religioso. E para mim o tema religioso é fundamental para saber o que está acontecendo no Brasil. O negacionismo, a morte, a minimização das mortes, tem um condimento religioso muito profundo. Eu sei que o Brasil tem uma cultura com o cristianismo, só que eu também penso que o cristianismo é uma cultura forânea, é uma religião europeia, não? Nem brasileira. Só que a diferença de alguns países hispânicos, o cristianismo teve raízes tão fortes no Brasil que hoje a ciência está ao serviço do cristianismo, ao serviço da religião. Hoje, o que prima é o pensamento teológico no Brasil. Na política, na economia, onde você vai, é religião pura. Então, eu falo nesse texto que o problema brasileiro não é político, é religioso. E que, assim como o Bolsonaro, sem sabê-lo, está sendo um genocida, porque está matando por pura ignorância, por puro afastamento dos princípios científicos, dos princípios da razão, por mais que tiremos um Bolsonaro, se não se senta nas bases para uma revolução educativa e para não ir, se não pensamos em como a forma de tirar a influência que tem a religião nas instituições políticas, é quase impossível que a realidade brasileira mude. Eu acho que a educação, como falei, está em mãos da religião. Não é autônoma, não é laica. Até vejo desde os setores progressistas que são muito progressistas, mas quando se toca a religião é um tema tabu. Não se pode discutir sobre religião, não se pode tocar a Cristo, não se pode tocar a religiosidade do povo, mas ninguém percebe que por quarteirão temos 3 ou 4 templos evangélicos que dia a dia estão machucando na cabeça do povo, alienando, adoctrinando e falando para o povo o que tem que fazer. Esse mesmo povo que se educa nas igrejas é o mesmo que depois vota. E pode votar em um Bolsonaro ou um Lula como se fosse a mesma coisa, né? Então, o que eu gostaria é discutir com vocês para ver o que vocês acham disso, né? Fora de se são religiosos, não são religiosos, ateus, não ateus, eu estou me referindo à influência que tem a religião, os pentecostais, sobretudo, num Estado. O que acham de que o Brasil tem uma bancada evangélica e que ninguém fale nada? O que acham que, por exemplo, esse perdão da dívida milionária que foi votada pelo PCdoB agora há pouco, e parece que já todos esqueceram, né? Todos esqueceram. E que relação vem vocês da religião na política e com Bolsonaro e os bolsominions? Eu tenho uma teoria que o que eu vejo é que Bolsonaro é um fundamentalista religioso. Os militares que seguem ele são, primeiro, submissos, não têm nada de patriotas e são fundamentalistas religiosos, seguidores de uma religião forânea, europeia, que não é brasileira. Nem sequer estamos falando de candomblé, nem umbanda aqui. Estamos falando de cristianismo, que se começamos a analisar a história do cristianismo, é uma vergonha. Ou somos progressistas ou somos cristãos, porque realmente, se começamos, não sei, desde as origens com Constantino do cristianismo, se analisamos as cruzadas, as 7, 8 cruzadas, os extermínios que geraram os cristãos no mundo muçulmano, se falamos da conquista da América, o extermínio que fizeram os cristãos com os jesuítas, dominicos, agustinos, no Brasil e na América Latina, em nome de um Deus em nome de um Jesus que nem sequer tem uma comprovação histórica, porque tem muitas teorias que
ou muitos estudiosos da religião que tentaram até ver que realidade pode ter um Jesus e não coincide nenhum dado histórico. Só que no Brasil isso grudou tanto no povo. Se pensamos a conquista, se pensamos a escravidão foi uma instituição terrorífica implantada pelo cristianismo. Então, a religião foi a que permitiu que a escravidão acontecesse. Nunca questionou. Se falamos do Vaticano, o Vaticano foi fundado por Benito Mussolini. Então, quando eu penso como desde o progressismo a gente pode ser tão cristão e a gente não pode estar vendo que o cristianismo está educando a um povo de maneira alienada, porque o cristianismo sempre educou os povos de maneira alienada para que votem e para que sejam fáceis de dominar. E depois queremos que não apareçam Bolsonaro, que não apareçam Bolsonaro. Eu acho que, por mais que Bolsonaro desapareça, vão surgir milhares de Bolsonaro. Milhares de Bolsonaro pela incidência da religião na política, pela lavagem cerebral que a religião faz na política. A política tem que estar fora do Estado. A política tem que estar fora do debate, a religião tem que estar fora do debate político. E eu que percebo no Brasil, como estrangeiro, que aqui a política já é religiosa. Qualquer debate político é religioso. Não se pode falar mal da Aparecida, não se pode falar mal de Cristo, porque você termina sendo um blasfemo. A mim me falaram tantas coisas, né? E eu considero que esse negacionismo, essa imoralidade, tem a ver com o cristianismo. Porque o cristianismo sempre foi um único Deus, foi monárquico, foi absolutista. Então não podemos pretender que um Bolsonaro seja diferente. Porque é um cristão. Você poderá me falar, sim, mas tem cristão de esquerda. Sim, na Argentina também tiveram cristão de esquerda, progressista, ou aparentemente progressista, que eu valorizo muito a parte marxista desse cristão. Só que o que aconteceu faz pouco com o padre que foi atacado, aqui não sei como se chama o padre, o padre que foi atacado faz pouco tempo. Como é o nome dele? Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, não? Eu fiquei pensando muito no padre Júlio Lancelotti, não? Que ele faz um trabalho social muito legal, trabalhando com os pobres, não? Só que vocês percebam, a nível filosófico, vamos refletir sobre isso, poucos dias depois o Papa telefone, Júlio, parabéns, sugou. Então, essa instituição do catolicismo, do cristianismo, por um lado, ataca por direita e cria personagens como este Bolsonaro, ignorante, incrível, com uma responsabilidade imensa sobre a quantidade de mortos no Brasil. E por esquerda, deixa brincar pela esquerda, né? Deixa brincar, mas continua manipulando toda uma sociedade a um nível perverso, que eu vejo uma perversão. Eu nunca vi tanta influência da religião na política como no Brasil. Eu fico passado quando vejo, não sei, em municípios celebrando cultos evangélicos, o prefeito com os vereadores. Eu tenho visto tantas coisas aqui que me supera não só por minha concepção sobre a religião, sino porque eu penso, cadê o Estado laico? Cadê a ciência? Como vamos salvar vidas se a ciência está em último lugar? Se a ciência é atacada? Agora escutei a Damares com esse demente do embaixador que temos, do Bolsonaro, falando peste sobre o aborto de uma maneira tão básica, né? E baseado em os fundamentos deles. O ideário, a ideologia é cristã.
Então, eu respeito o cristianismo, há muitos padres terceiro-mundistas, teologia da libertação. Eu li a Leonardo Boff na Argentina, eu passei por tudo isso, até Paulo Freire. Só que chegou a tal ponto, o nível de influência da religião cristã na política, que já não tem volta atrás. E na medida que a esquerda, o progressismo, não questione a própria cultura e que deixe como algo que não se pode tocar, porque é parte da história, eu acho que, ou como Lula falava, que ele tem jeito de pastor. Ele não percebe que o povo que traiu ele foi formado e educado nos templos evangélicos. Então, em vez de Lula falar, vamos educar o povo para que não fique tão alienado, não, ele quer ovelha, quer rebanho para novamente pastorear, né? Para pastorear o povo. Né? E tem essa coisa na política, todos querem ser pastores. Figuras políticas de esquerda, figuras políticas de direita. Então, Bolsonaro, por um lado, sim, um genocida ignorante que não sabe que é genocida, só que, por outro lado, continuamos alimentando a religião e permitindo que a religião tome conta de tudo. O Boulos, faz pouco tempo que eu falo nos meus textos, que falando da verdadeira história de Jesus. Qual é a verdadeira história de Jesus? Jesus nunca existiu. Jesus é o grande invento da humanidade, nunca existiu. Vocês podem ler todo sobre a religião. Tem muitos textos, nunca existiu. É um invento do ano 303. Mas desde a esquerda se fala do Jesus para captar voto, e continuamos mandando o povo aos templos, a continuar sendo alienados, a continuar sendo despolitizados, continuar pensando no único Deus, no Pai, no mito. Olha, único Deus, o meu Pai, meu Deus, meu mito. É a mesma coisa. Bolsonaro é um resultado de tudo isso que tem por trás a sociedade brasileira. E se não questionamos a ideologia que foi a causante de 300 anos de escravidão, que é o cristianismo, se não questionamos isso nunca, vão aparecer milhares de Bolsonaro. Bolsonaro é terrível porque tem uma personalidade muito, muito complicada, mas o que eu falo no texto e o que eu gostaria de debater com vocês é isso. Se vocês conseguem ver isso que eu vejo, ou se vocês acham que eu estou exagerando, eu já tenho 11 anos, eu visito favelas, eu percorri muito o Brasil, eu cheguei a ver lugares onde, em um quarteirão, tinha 3 templos evangélicos. Se você vê as cifras, tem muito mais templos evangélicos e igrejas que escolas, mas muito mais. Então, o que eu falo no texto é que a escola sempre chega tarde. Se a escola chega sempre tarde, quem educa o povo é a Bíblia. E se a Bíblia educa o povo vai ser sempre alienado e aparecerão milhares de Bolsonaros. Milhares, nunca vão desaparecer. Então, por um lado, eu falo do genocida brasileiro, culpando o Bolsonaro. Por outro lado, eu isento porque eu acho que Bolsonaro é mais para um paciente psiquiátrico que para um genocida. Né? Só que toda a sociedade, a mídia permitiu que o Bolsonaro subisse, os empresários permitiram que o Bolsonaro subisse, desde o Congresso estão permitindo tudo, não sei quantos pedidos, acho que são como 50 pedidos de impeachment que tem, e Rodrigo Maia não faz absolutamente nada, e os mortos seguem crescendo. Desde que eu comecei a escrever esse texto até agora, mudei 20 mil vezes a cifra dos mortos. Né? Então, eu queria propor um debate um pouco mais profundo sobre o que está acontecendo no Brasil. Por isso, meu texto termina falando quem é Bolsonaro? Como se forma um Bolsonaro? Quais são as raízes ideológicas de um Bolsonaro? Em que lugar se forma? Que peso tem a última ditadura do Brasil com o que está acontecendo no Brasil? Nenhuma pena para os torturadores, nenhum foi preso. É o mesmo modelo que na Espanha de Franco.
Franco se cansou de matar opositores, até agora não tem um preso franquista. No Brasil, mataram, perseguiram, exiliaram, não tem um preso militar. Isso que não conseguiram colocá-los na cadeia, esses são os que estão governando. Então, minha teoria é que hoje temos fundamentalismo religioso e também uma ditadura embutida numa democracia em aparência. Só que essa democracia em aparência é militarista, é negacionista e é uma teocracia. Né? Eu vejo assim, que as raízes são teocráticas. O Estado brasileiro é teocrático, não é um Estado laico, nem nada por perto. Então, eu queria... Depois, eu acho que o Aldo passou para alguma pessoa o texto. O texto fala muitas mais coisas. Não queria falar somente eu, sino ser bem sincero com vocês sobre o que eu penso do que está acontecendo no Brasil. Calculo que não vão concordar comigo, ou sim, não importa, mas eu acho que gerar debate sobre isso, ou pelo menos propor esse tema, quando parece que é um tema tabu, parece que a religião não pode ser tocada no Brasil, porque é terrível, não? Como? Ou esse mandamento brasileiro de política, a religião não se fala. Então, de que se fala? Futebol, cervejinha, baladinha, de que falamos? Eu penso que temos que discutir esses assuntos, né? E eu não estou falando que a religião tem que desaparecer, mas tem que ocupar o lugar da intimidade do povo, portas adentro, na casa, no foro interno. A religião não pode ser um braço político para gerar mais alienação, para gerar brutalidade, ignorância, para atacar a educação, para atacar a ciência, para atacar a medicina, para atacar a sociologia, para atacar a filosofia. Todas as ciências mais importantes que existem no mundo, no Brasil, hoje estão sendo atacadas. E as bases, para mim, são religiosas, né? Então, bom, eu vou parar por aqui. O texto fala muito mais, eu posso mandar para ler o texto completo, mas eu gostaria de saber o que acham vocês, né, disso, né? Essa é a minha visão, e sou muito respeitoso se você pensa no oposto, né? Seria só isso. Ok. Obrigado, Marcos. Seu microfone está fechado, Marcos. Pablo, obrigado pela fala. O seu texto é bastante grande, então quem estiver nos ouvindo ou nos ouvir depois, pega aí o texto do Pablo, é um texto bastante conciso, pesado e denso, como eu disse, é um texto de quem fala de fora. Então é muito bom a gente ouvir quem fala de fora, porque aqui eu pensei em algumas coisas, né? Primeiro, Pablo, que eu percebi no seu texto, e isso de alguém que olha de fora, mas a imagem que se faz do Brasil, quer dizer, a imagem que se faz do Brasil para fora e a imagem que se tem do Brasil. Isso para mim é bastante interessante, essa imagem que se faz do Brasil e a imagem que se tem do Brasil. Isso a partir de um estrangeiro, né? Outra coisa que eu fui colocando aqui, eu vou tentar ser bastante sintético para dar mais espaço para fala, eu assisti um seriado, desse seriado da Netflix, que chama-se Sintonia. Eu quero trazer o seriado para a gente pensar com o seu texto também. Nesse seriado, tem uma coisa bastante interessante, né? Nesse seriado, ele, por mais que seja um seriado jovem, ele apresenta a sintonia entre três coisas da comunidade periférica que você acabou de falar, que você acompanha. A religião, a droga e a violência. E esses são os três temas que a gente está trabalhando aqui. Essas três coisas, elas estão o tempo inteiro em sintonia. Do ponto de vista histórico, a religião, que é a teocracia, e aqui pensando na formação do nosso Estado, que é um Estado também formado em cima de uma teocracia. A religião, as drogas, que a gente aqui pensa as drogas não só como a droga, que é essa droga que é banalizada e assim por diante, mas todo tipo de droga, desde política enquanto droga. E a religião, e agora a religião protestante. Essas três coisas, elas estão o tempo inteiro em sintonia na comunidade periférica. Se a gente sai um pouquinho da comunidade periférica e vai para as classes médias e assim por diante, ou as classes transitórias, o que a gente tem hoje não é exatamente esse tipo de sintonia, mas um outro tipo de sintonia, que ainda continua sendo por meio da religião, mas que continua sendo também por meio da violência. Só que agora a violência ela é institucional, ela já não é mais a violência que acontece na periferia, por dentro da periferia, mas é a violência que é institucional.
essa violência do Estado, que mantém o Estado para manter a garantia da elite, digamos assim. Esse tipo de violência. Isso para falar dos dados que nós vimos atualmente, do número de pessoas que estão morrendo no Brasil em função dessa violência urbana, digamos assim. Disso, das coisas que você falou e das coisas que você escreveu, trazendo mais para a Covid-19, tem algumas coisas que a gente precisa pensar junto aqui também, que eu também percebi no seu texto. Aldo, por favor, você controla o tempo aí, tá? Para eu não me alongar muito aqui, tá? Existe hoje, Pablo, uma coisa que eu percebi no seu texto, nós já sabemos disso, mas é uma naturalização, que é uma naturalização sistemática da morte. Não é só naturalizar a morte, mas naturalizar a sistematização da morte. A morte é seletiva. A morte é seletiva. Porque no início da pandemia era muito comum a gente saber onde as pessoas estão morrendo, saber quais eram as regiões. Hoje a gente sabe, mas hoje digamos que já não afeta tanto. Isso já não, digamos que já não é feio para o Brasil fora do Brasil. Porque quem morre, morre aqui dentro. Você percebe aqui a necrópole. Quem morre, morre aqui dentro do Brasil. É preciso um estrangeiro vir de fora e falar, olha, vocês estão morrendo. Porque quando a elite morre, as classes mais altas morrem, o mundo se comove. É mais ou menos como tem aqueles atentados no mundo feito por qualquer terrorista. Se é na França, todo mundo se comove porque é a França. Então, essa comoção seletiva. Aqui também tivemos uma comoção seletiva, que foi quando começou o Covid. Agora, essa comoção, como ela já não é mais seletiva para a elite, ela agora é banalizada. Por isso que eu falo que é a banalização sistemática da morte. E seletiva. É esse tipo de banalização. E a outra que eu pensei aqui também, pensando na Hannah Arendt, que é a banalização do mal por meio do cálculo. E a gente agora já não fala mais de pessoas e nem de seres, a gente fala de números. Os números que estão caindo e os números que estão subindo. Então agora, pessoas antes eram vistas como pessoas. Agora nós sabemos que é a banalização do cálculo. Então a gente já não consegue mais ver pessoas, mas ver números. E outra coisa que eu pensei aqui que é bastante interessante, que você trouxe também, é a tragédia do Covid e a tragédia do Covid e a tragédia da gestão. Então não é só o Covid enquanto uma tragédia, digamos, natural, porque é algo que a gente não esperava. Mas é uma tragédia também que é uma tragédia política. Então nós temos duas grandes tragédias. E aqui pensando no Nietzsche, que eu sei que você pensou nele na hora de escrever também, você tinha lá a tragédia antiga e a tragédia moderna. Nós temos as duas coisas. Temos a tragédia do Covid, ao mesmo tempo em que temos também a tragédia, que é a tragédia da gestão. Só que essa tragédia da gestão é o que pode provocar e tem provocado mais mortes do que necessariamente a tragédia do Covid. E aqui pensando enquanto gestão pública. E outra coisa também que é bastante interessante que você trouxe aqui, passou assim muito rápido, mas que também aparece no seu texto, é a militarização da morte. Isso para mim é preocupante. A militarização da morte, em que sentido? Nós temos os militares, que acho que o Pablo caiu aí, né? Sim, mas pode continuar. Isso, ele volta. Beleza. Nós temos aqui então, Pablo, a militarização da morte. Por que militarização? Porque, de um lado, você tem a militarização que tem levado à violência urbana que leva à morte, e aqui eu estou trazendo os dados mais recentes, a violência urbana que leva à morte, tanto da polícia quanto daqueles que são vitimados pela polícia, e, ao mesmo tempo, a militarização da Covid enquanto cuidado médico. Porque o que você tem lá na gestão do ministro da Saúde? Um militar que nada entende de saúde. Você percebe a violência do Brasil que você apresenta muito bem? É a militarização que leva à morte urbana e a militarização que leva à morte pelo Covid. Você percebe? E aqui a gente não vai de forma alguma dizer que a gente está agora com um governo militar. Mas a gente também não pode deixar de não observar que, mesmo não estando em um governo militarizado, o governo que é militar faz com que a morte ela aconteça de maneira mais clara e mais evidente aos nossos olhos, tanto a do Covid quanto a morte por violência. Outra coisa também que nós colocamos, que você trouxe muito bem aqui, as suas críticas com relação à religião, mas que nós temos também uma certa mistificação do poder por meio da religião. É a mistificação do poder por meio da religião. Aqui, para mim, é que está o problema. Mistificou o poder por meio da religião e encontrou seus respaldos, digamos, ali na religião protestante, que tem um pouco lá, que você sabe muito bem, ética protestante e espírito capitalista. Tem muito disso. Nós já sabemos há muito tempo, nós percebemos aqui no Brasil como que as religiões estavam entrando mais uma perspectiva de religião mais capitalista,
a teologia da prosperidade. Isso foi um processo lento que agora, além de ser a teologia da prosperidade, encontrou na política o lugar de prosperidade. Você percebe? A religião protestante encontrou na política o lugar de prosperidade. Não é à toa que a bancada da Bíblia é imensa. E não é à toa que ninguém se incomoda com isso, porque no espírito capitalista todo mundo lucra em nome de Deus, graças à política. E aí vem a nossa crítica. Isso faz parte do nosso processo democrático. Agora, por que estamos permitindo que esse tipo de trapaça seja feito em nome de Deus e em nome da política? Eis o mistério da fé, né, Chico? Para você que foi seminarista. Eis o mistério da fé, aquilo que o padre fala durante o sacramento. Eis o mistério da fé. Não é da fé, não, é da política. Continuando aqui, Pablo, ainda dentro do seu texto ainda, você falou muito bem as religiões que são as biblícias, uma ótima relação. E assim, eu não gosto muito de trabalhar com tabloides, essas coisas que vem no Facebook, mas essa semana já teve uma imagem de uma mulher que é representativa, segurando uma Bíblia, uma escopeta e a imagem de Nossa Senhora na mão. E ela falou que essa é a nova imagem do cristão. Isso nos preocupa. Claro que é um caso isolado. E para ir fechando aqui, o Bolsonaro, que você falou muito bem, eu deixei o nome dele para falar por último, ele terceirizou a morte para os militares para não ser responsabilizado, porque ele se diz cristão. Então a morte é sempre a morte do outro, porque é terceirizada. E agora eu quero usar essa palavra terceirização. A terceirização faz parte de um modelo capitalista de governar o mundo, que é não se responsabilizar pelo outro. Você percebe que nós passamos também por um processo de terceirização do mercado, dos trabalhadores, agora a morte é terceirizada por dentro da política. E aí, novamente, se passa pela democracia e se passa, ao mesmo tempo, pelo modelo liberal que nós temos. E aqui eu queria trazer uma coisa também, que você falou, como que é possível a gente aceitar isso, né? Isso faz parte do jogo democrático. A gente precisa saber como que a gente está jogando. Se faz parte do jogo democrático, alguém está jogando errado. Não estou dizendo sujo, errado. Sujo a gente já sabe quem está jogando. A gente tem que saber qual foi o momento que começamos a jogar errado. E aí perdemos essa luta. E aqui, Aldo, me fale aí, viu? Que eu estou empolgado aqui com o contexto do Aldo. Ou não, do tranquilo. Pablo. Uns 10 minutos já estava. Pode concluir. Deixa eu só concluir aqui, Aldo, que eu preciso concluir aqui o raciocínio, porque pois o texto do Pablo me angustiou. Tá. Mas aqui, o que você traz ali também, já trouxe o Nietzsche, que você traz ali, porque aqui, como é uma fala filosófica, eu vou falar de filósofo. Você trouxe o Nietzsche, muito bem apresentado ali. Você trouxe a Hannah Arendt, muito bem apresentada ali, e agora você trouxe o Foucault, Poder, Discurso e Verdade. Que aí entra a sua crítica. Por que a gente aceita isso? Porque, naturalmente, a nossa instituição, o Estado brasileiro, ele foi formado em cima do poder. Quem tem poder tem discurso. Quem tem discurso tem verdade. E agora a gente não está discutindo a verdade, a gente está discutindo algo que a gente chama recentemente de pós-verdade. E é por isso que esse animal que governa o Brasil, não animal não, porque senão vou acabar ferindo a dignidade dos animais. Essa criatura que governa o Brasil, por mais que ele diga que ele é contra a vacina, por exemplo, é o negacionismo que você colocou, ele tem respaldo, ele tem aceitação. Por que ele tem aceitação? Porque ele está no lugar de poder. Estando no lugar de poder, ele tem um lugar de discurso. E tem um lugar de discurso fundamentado na religião, que se torna verdade. Teológica e política. Agora não é teologia, aquela teologia que o Chico conhece muito bem aqui, e o Aldacia e o seminarista conhecem muito. Não é aquela teologia da libertação, mas é a teologia medieval. E é por isso que essa senhora que você trouxe, a chamada Damares, também tem respaldo, porque ela é a representação daquilo que é medieval, que é do Antigo Testamento. Porque se Cristo voltasse, nem ele aceitaria, ele bateria nesse povo de chicote, para defender aqui o meu lado cristão, ele bateria nesse povo de chicote. Porque isso que é apresentado por esses senhores e por essas senhoras é algo do Antigo Testamento, muito mais voltado para um judaísmo arcaico, mas não para um cristianismo libertador. E aqui eu tô tentando fazer, viu, Chico, um papel de cristão. Veja bem, para não colocar a culpa no Cristo, mas para colocar a culpa nisso que foi transformado o cristianismo, que é o Antigo Testamento mal resolvido. E é o teocentrismo que você colocou, só que é um teocentrismo liberal. Que eu falei aqui, que é ética protestante, espírito capitalista. Para acabar mesmo, a grande questão é que as paixões religiosas se tornaram ao mesmo tempo paixões políticas. Veja, paixões religiosas sem fundamentos, sem razão e apenas fé se reconfigurou como paixões políticas. E é por isso que as pessoas defendem Bolsonaro com a mesma paixão é quem defende o Cristo na cruz. Ou seja, para quem é católico, ou para quem defende o Cristo ressuscitado e o Cristo que prospera, que vence a morte. Agora, esse Cristo que vence a morte
Os evangélicos não perceberam que é a morte do mais próximo, que é a morte daquele que está do seu lado. Então, a morte é sempre a morte do outro. Você percebe o quanto é fácil? E aqui, de fato, é uma esquizofrenia, porque nisso não tem cristianismo, não tem política, não tem fé e não tem religião. E a minha grande questão aqui, que eu deixo em aberto por trabalhar com filosofia, é que mundo é esse? Mas esse é um mundo do qual nós temos que, novamente, aprender a jogar, aproveitando que você troca a camisa aí de vermelho, aprender a jogar esse jogo da democracia. Porque estão jogando sujo, e nós não estamos sabendo jogar até o momento. Obrigado aí, Pablo, pela fala. Essa aqui foi a análise que eu fiz do seu texto, trazendo muitas referências aqui, mas obrigado aí pela oportunidade de ler o seu texto, tá? Ô, Marcos, muito obrigado. Passa a palavra agora. Claro que o texto do Pablo, eu acho que a fala dele, ele centralizou muito mais na crítica, um pouco assim, devastadora da religião, o processo da religiosidade, o processo, enfim, teológico, a teocracia, enfim, mas de qualquer forma é uma provocação filosófica absolutamente contextualizada. Eu passo a palavra para o Aldaci, eu queria só pedir para a gente dar uma certa... Eu sei que é apaixonante o tema, mas para a gente... Aldaci, com você, uns 10 minutinhos sobre essa questão da fala, o debate sobre a fala do Pablo. Exposição. Fechado seu microfone. Está fechado. Precisa abrir o microfone. Boa noite, companheiros, companheiras, meus caros colegas. Como eu dizia aqui, o filósofo é amante, é amigo da sabedoria, então nós vamos aqui buscar o entendimento. Infelizmente, o texto não chegou para mim no Facebook, no e-mail, nas coisas. Eu estou ouvindo e analisando aqui pela fala do companheiro Pablo, e até entrei um pouquinho depois na sala, mas é muito interessante esse debate, e eu penso que o Pablo ele traz uma reflexão bastante profunda nessa questão. E aproveitando esse rápido ensejo aí, eu estava olhando aqui que em 83 eu li o livro do Otto Maduro, que escreveu Religião e Luta de Classes. E nós temos discutido muito essa questão de religião e relações de classe, religião e relações étnico-raciais. E, não obstante a isso, hoje pela manhã, eu conversava com um companheiro filósofo, que agora está médico na Bahia, e a gente conversava um pouco exatamente sobre essa inquietação que está me trazendo, né? E não pela perda aí, pela morte, não só por isso, é claro, dos meus pais, que tem aí recentemente que foram, e que foi abordada tanto pelo Pablo quanto pelo Marcos, que é importante nós fazermos essa reflexão, né? Os nossos agora, eles não aparecem mais. Então, por máximo que lá o senador, deputado federal, Harold Oliveira, que eu vi desde quando começou o primeiro mandato lá no Rio de Janeiro, né, era do PFL, e aí vai passando por aqui, por ali, que também era pastor, tá? Pastor da primeira Igreja Batista de Niterói, pai da Marina Oliveira, cantora gospel, né? Sogro lá do Alberto Brizola. Então é um misto ali. Então, quando a gente observa e vê esse debate sobre a questão da religião, é muito importante nós e a nossa entidade fazermos esse debate de religião e escravidão.
né? E hoje pela manhã eu falava isso com o Joaquim, exatamente sobre a não diferença daqueles que matavam lá no Velho Testamento, como hoje, como foi colocado. Nós tínhamos centenas de pessoas que eram assassinadas e alguém dizia que Deus estava mandando mais porque eles não estavam obedecendo a ordem de Deus. Mas quem que recebia a ordem de Deus para fazer aquele chamado de, nós podemos chamar hoje de genocida em relação àquelas pessoas? Como que nós observamos, e se nós quisermos trazer para mais próximo de nós, a questão dos faraó? Olha, você mata o filho do faraó, você mata não sei quem, você mata não sei quem, porque não está obedecendo a ordem de Deus. A ordem de Deus estava onde? Centrada no judaísmo, lá no povo judeu. Então, nós precisamos fazer esse debate com muito menos apaixonado pela questão e com mais profundidade. Então, nós temos, observando aí, o povo lá da Rússia, que continua matando. Se você discorda dos caras, ele vai lá e coloca uma gota de veneno lá no chá, que vai matando a pessoa aos poucos e vai destruindo as pessoas. Você tem o Estado Islâmico, que de uma certa forma também começou lá a matar algumas pessoas em nome de Deus, né, para libertar outras. E aí, nós vamos chegando aqui na nossa situação, ainda relembrando um pouquinho, precisamos de ter isso com muito mais atenção, que esse processo, viu, Pablo, e todos aí, esse processo de disseminação da luta, de disseminação da religião, principalmente na América Latina, começa lá nos anos 60, quando o Estado norte-americano criou uma secretaria para assuntos religiosos na América Latina. E naquele momento eles despejaram uma carreta de dólar em cima de quem são os expoentes deles. Desde os anos 60, tá? Desde os anos 60. Porém, isso vai ficar com muito mais evidência nos anos 80, tá? Nos anos 80, onde a gente vai observar o surgimento do Edir Macedo, do Silas Malafaia, R.R. Soares, e esse mercado cristológico que hoje a gente vê, que não é uma disputa da religião. Eles não trabalham com uma intervenção religiosa, eles trabalham com uma intervenção política capitalista. Né? Você olha para a linha deles aí, a gente olha para o que está acontecendo no Brasil, a partir desses caras. Quem que é esses caras? Quem são os expoentes deles? E o Silas Malafaia é o cara, inclusive, que não tem nem sequer o pudor de se colocar como pastor. Ele se coloca como interventor mesmo, a intervenção religiosa. Ele é a voz do genocida, a voz da religião no genocida. E o que a gente pode perguntar? O que tem a ver com a fala que o Marcos faz aí, que eu penso que é bastante profunda? O que tem a ver, do ponto de vista do Cristo libertador, com esses caras que traz uma religião opressora? Né? E no nosso caso, mais especificamente, nosso povo negro, que vamos observar que a religião, e aí, companheirada, é importante pensar o quanto os expoentes da religião foram hábeis de formar
uma ruptura entre os povos. Primeiro, colocar um contra o outro, né? Sequestra um povo de um continente, separa esse povo, coloca-os sem falar a mesma língua, sem saber quem é quem, sem a mesma cultura. Então, faz uma ruptura drástica. Ali é a nítida necropolítica feita já no período da escravidão brasileira. Nós temos aí a questão de como que foi feito, como que ela se deu e como que ela se dá ainda hoje. Então, vamos observar lá a forma de como que era feita lá a divisão, onde foram colocados, né, onde fomos colocados nesse contexto de Brasil. Então, nós temos lá alguém que não falava a mesma língua, alguém que não se conhecia, alguém que tal, e foi aquela questão toda. E formado e articulado por quem? Lógico que pela religião que abençoou botar aspas aí, que abençoou toda essa situação, todo esse processo genocida que foi feito do período escravocrata brasileiro, do período de todo o período escravocrata, de todo o período colonialista, e hoje a gente tem isso ainda com muita profundidade. Então, nós temos a figura do Bolsonaro como não o expoente, mas aquele que representa esse novo genocida brasileiro, mas também nós não podemos esquecer que temos 40% ou quase 40% da população que são genocidas, porque atuam junto e apoiam esse pensamento. Então, o cara ainda tem 40%. Vamos lá, o Aldo, que é mais... não que seja mais velho, não é isso, mas o Aldo, que é mais... que também passou pelo seminário, conhece bem também, de perto a TFP, né? Aquele grupo lá, Terra, Família e Propriedade. Esse Terra, Família e Propriedade, hoje, a gente vai ver nesse grupo chamado MBL, que são os netos, bisnetos daqueles lá da TFP dos anos 60. Então, temos, entre outros grupos, os grupos, quando você observa hoje, grupo religioso, isso que nós chamamos aí, a chamada bancada evangélica, que também é preciso colocar aspas nessa bancada, essa bancada evangélica, o que essas pessoas representam no Congresso Nacional? Representam literalmente o pensamento, e falando enquanto cristão, o pensamento do Jesus Cristo libertador? Está nesse campo que nós constituímos? Não, é claro que não. Então, quem que eles estão representando? Uma lógica capitalista, e é uma lógica perversa mundial. Observando aí como que, já concluindo aqui, observando como que era feito lá no início da humanidade e hoje, né? Então, ou seja, há uma disputa colocada, viu? Essa disputa colocada é uma disputa de território, disputa de espaço, e usam da religião como forma de dominação. Então, eu penso que o debate, e nós vamos aprofundar, é claro, mas o debate sobre religião e dominação de classe, ele está muito latente, viu? Religião e dominação de classe. Porque você consegue dominar
através da religião. Você cria, ou foi criada e ainda hoje é passada, que a teoria do medo, se você não obedecer, eu te mato. E é literalmente isso. E nós aprendemos isso, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba pregando isso. Continuamos fazendo dessa forma. Se você não obedecer, eu te mato. Então, eu dizia isso hoje pela manhã, que eu acho que os expoentes da religião, eles foram muito táticos e estratégicos ao usar isso de uma forma muito forte, que é a questão da lógica do medo, né? E nós vivemos isso, sabemos como é que isso acontece, principalmente que aquilo que não é meu é do diabo. Se eu não... o desconhecido, o medo aí do desconhecido, né? O que é desconhecido é do diabo. Legal. Então, a religião faz isso. Ok? Desculpa. Ok, Daci. Muito obrigado. Obrigado, Daci, pela sua reflexão, sua extensão desse debate. Chico Greter, você também, uns 10 minutinhos. Sei que está difícil segurar nos 10, mas... Chico Greter. Saiu, Chico? O que aconteceu com o Chico Greter? Nós 4 aqui. Você também quer falar, Alan? É isso? Não, obrigado. Esse tema é espinhoso, Alan, né? Passa a palavra. Olha, eu queria fazer um debate sobre esse tema do texto apresentado pelo Pablo. Evidentemente que não dá para nós, de forma responsável, concluir esse tema em 10 minutos, em meia hora, porque ele pressupõe, digamos assim, a necessidade de leituras e mais leituras das mais variadas concepções filosóficas e teológicas para aferir, de fato, se esse é o elemento central do debate que tratamos aqui da figura do Bolsonaro. Objetivamente, é a figura do Bolsonaro que está em debate. A construção desse debate, a construção dessas narrativas, de uma maneira geral, que tem incomodado muitos companheiros e muitas companheiras. A impressão que eu tenho, quando eu fiz o meu curso bacharel em teologia pela Faculdade Assunção, que hoje a faculdade pertence à PUC, São Paulo, nós fizemos o primeiro currículo de filosofia da libertação digamos assim, praticamente do Brasil. Nós tivemos uma aula com todos os grandes expoentes da filosofia, da teologia da libertação, e, evidentemente, também da filosofia da libertação. Eu entendo que o debate posto pelo Pablo, ele é um debate concreto, está posto, está colocado, mas nós precisamos buscar as raízes desse processo de dominação. Nós precisamos buscar, digamos assim, leituras mais aprofundadas sobre o processo da escravidão. Eu acho que o livro do Laurentino Gomes, A Escravidão, ele é um livro que merece ser revisitado frequentemente, porque ele traz muitas análises e muito conteúdo em relação a todo o processo da escravização humana, para além da escravidão negra, da escravidão que nós acompanhamos de perto, e essa questão estrutural que está posta nos dias de hoje. E também acho que nós precisamos aprofundar o debate um pouco sobre todo o processo de colonização, bem como da necessidade da descolonização das nossas cabeças, das estruturas sociais, de tudo que nós fomos
formatados a pensar de um determinado jeito. Então, não é um processo simples, é um processo muito mais profundo. E nesse debate da descolonização, eu queria também apontar uma leitura que eu acho importante, que é a leitura do Fanon, principalmente a partir desse livro que eu concluí a leitura, que são Os Condenados da Terra. É um livro necessário para ser lido, é um livro que nós precisamos aprofundar esse debate, porque o Fanon, para além de escrever, e da sua morte precoce, portanto, viveu uma agonia muito profunda, ele também foi um filósofo da praxis, ele também pegou em armas, foi para a luta direta, foi para a ação concreta para transformar aquele mundo colonizado, aquele mundo onde, na Martinica, ele achava que era francês, vai para Paris, ele é francês, mas não é francês de primeira categoria porque é negro, e aí também ele se rebela e vai participar junto com a revolta da Argélia contra a própria França, porque ele entende que tinha um processo de colonização e que precisaria esse processo de descolonização, um processo concreto, e nós podemos depois pautar o Fanon para debater. Mas eu entendo que nesse debate, aí eu queria que depois também olhasse pelo tempo para não ficar muito intensa a fala, mas eu entendo esse debate também dentro de um contexto para além do que foi dito. Eu não acho, e não é isso que o Pablo disse, eu não acho que o problema é o povo. Eu não acho que o problema é o povo com a sua religiosidade. Eu não acho que o problema é só a disputa da narrativa teológica em detrimento de uma leitura filosófica mais ampla. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que é só isso. Tem muito mais elementos filosóficos e teológicos neste debate. Eu parto de uma experiência que me chamou muito a atenção, agora, recentemente, que foi esse processo da luta dialética. A questão da religião, da religiosidade dos povos, não é uma questão de hoje, de ontem. É uma questão que tem todo um processo ancestral que tem que ser debatido desde a sua formação politeísta, monoteísta, todo um processo histórico que tem que ser compreendido, que isso passa de sociedade em sociedade, de valores cristãos, valores éticos, morais, enfim. É um processo amplo, extremamente amplo. Claro que a religião, via de regra, ela sempre teve um papel político na sociedade. E ela também sempre foi usada, entre aspas, porque ela também tinha conivência, nos processos de disputa política e ideológica de uma maneira geral. Ao ponto de que o próprio Marx vai fazer uma constatação, digamos assim, lapidar, ao dizer que, ao atribuir a filosofia, a religião como ópio do povo, como aquilo, o entorpecente. Mas isso ele percebe de que é muito mais amplo esse debate. Nós percebemos que é muito mais amplo esse debate. Mas eu disse que eu não estou desanimado com o processo da conjuntura. Eu estou agoniado, como todos estamos, porque ele tem duplo ataque nesse momento. O ataque de uma pandemia que é fruto de um processo que o próprio sistema capitalista, na sua consistência predatória, de uma maneira geral, vem destruindo o planeta. E a disputa mundial hoje, que está para além do Brasil, que cria esses, entre aspas, mitos, é uma disputa da hegemonia mundial. A China está, concretamente, atropelando o imperialismo americano. Na minha opinião, ela já atropelou, e isso tem causado muito incômodo para os governantes, como os representantes do imperialismo, como o Brasil e o seu presidente, que é vinculado a essas perspectivas. Mas a China vai passando, não adianta conter a ciência, ela vai passando, ela vai
influenciar nos insumos da vacina, e ela vai determinar toda essa política de uma maneira geral. Né? Porque não é de hoje que ela é uma super e grande potência. Ela tem todo o processo histórico de evolução, todo o processo histórico que precisaria fazer um debate. Por que eu digo que o processo dialético é o processo de mudanças permanentes e a nossa alegria é que tudo está em movimento, nada está estagnado, nada está parado? É porque nós, por exemplo, percebemos agora, no debate, por exemplo, de Evo Morales, na Bolívia, nós observamos de que nada é eterno, nada é permanente. Então, os ares da esquerda, os ares do movimento ao socialismo, como está, inclusive, nesse livro, O que é uma Revolução, de Álvaro Garcia Linera, que é um livro extremamente importante para ser lido, para ser compreendido. Ele teve um papel importante na formação do movimento ao socialismo, porque eles pegaram o geral da compreensão marxista e incorporaram as questões indígenas, a tradição, a ancestralidade, a resistência da matança dos povos nativos, e, a partir daí, eles organizam, politizam o povo, que há um ano atrás foi dizimado, foi golpeado, e muitos foram assassinados impiedosamente, tá certo? Enquanto política de Estado, entre aspas, porque eu não reconheço que aquela cidadã representava o Estado e nunca representou, foi um golpe efetivo, mas nós percebemos ali que eles apresentam uma resistência concreta um pouco diferente do Brasil, porque o Brasil, infelizmente, ainda não politizou o suficiente, ainda não colocou o socialismo como alternativa concreta e também reconhecendo os valores das pessoas, da nossa formação, da formação do povo brasileiro, dizia Darcy Ribeiro e outros, mas é extremamente importante. Então, ele vai caracterizar esse debate dentro do processo da luta revolucionária. Esse livro não é de hoje, esse livro já tem algum tempo que foi publicado, é de 18, mas está recente, né? É um livro que ele vai falar desse recorte da luta de classe. Ele vai citar, inclusive, a 11ª tese contra Feuerbach, dizendo que os filósofos têm se preocupado, e aqui filósofo não é só quem estudou filosofia, é mais numa perspectiva gramsciana, de que os filósofos têm se limitado a perceber o mundo como tal, a justificar o mundo como tal, a naturalizar o mundo como tal. Né? Diferentemente disso, cabe aos militantes políticos, aos professores, aos lutadores sociais, aos lutadores de uma maneira geral, não só contemplar esse mundo como tal, mas ter um papel fundamental na transformação do mundo em que vivemos. Então, veja, você pega também a tradição, inclusive, dos aspectos da formação indígena, que também tem os aspectos da religiosidade profunda naquele povo. Né? Então, eu não posso negar pura e simplesmente a religião enquanto um fator que é alienante. Eu acho que, sinceramente dizendo, por mais que eu tenha algumas leituras diferentes, eu entendo que, por exemplo, Henrique Dussel, para dizer dele, para dizer do Boff, para dizer de vários teólogos, eu entendo que essas pessoas, que esses agentes, têm um papel importante, têm um compromisso, um recorte de classe importante na sociedade. Por mais que tenhamos divergência no geral, mas eles fazem esse recorte, eles se posicionam socialmente e dizem politicamente e ajudam na reflexão. E nós temos, portanto, uma disputa de narrativas teológicas e uma disputa de narrativas filosóficas. Mas eu vou partir de uma compreensão, com algumas ressalvas, a partir do que o Linera coloca nesse livro, que ele avalia a Revolução Russa, que ele avalia o conceito geral de revolução, né? E ele vai dizer, e citando o próprio Lenin, de que há um conflito entre o capitalismo agonizante de um lado e a emergência do socialismo e do comunismo do outro.
E tem muita gente que fica tergiversando, né? Viajando. Não, mas não é aqui, é ali. Não. O problema concreto é o seguinte: nós hoje precisamos entender de que ou nós marchamos para a luta socialista para construir uma sociedade comunista, ou nós vamos ficar aqui conversando, elaborando os livros e mais livros, mas nós não vamos ao elemento central, que é o debate da luta de classe, como observou Marx e Engels, por exemplo. É um pouco da reflexão que eu acho que o texto que o Pablo publica tem essa pretensão de fazer uma provocação filosófica. É um texto que não fecha a questão necessariamente só sobre a questão religiosa. Eu li o texto, eu acho que ele apresenta muito mais essa perspectiva de classe, do enfrentamento necessário ao próprio presidente, todos aqueles que estão em torno desses nossos algozes, do que propriamente o debate da religião enquanto um debate central. Ele aparece, mas no texto ele aparece dentro de um contexto muito maior, que é o contexto da resistência da luta de classe, na minha percepção. Gente, não sei, acho que falei até demais. Cadê o Chico? O Chico acho que não veio. Vamos fazer assim agora, nós já estamos um certo tempo aqui fazendo a conversa. O Marcos teve que sair porque tinha outra live também que ia participar. Estou eu, Aldacir, e também está aqui o Alan, que está na parte articuladora, do ponto de vista da transmissão. Esse debate está sendo transmitido pelo Facebook, será depois também postado no YouTube. Eu acho um debate importante. E eu queria, então, passar para os colegas aqui, embora algumas pessoas fizeram aqui alguns comentários, mas passar para as pessoas, senão não tem uma pretensão de fechar esse debate hoje. Seria muita pretensão nossa parte fechar esse debate hoje, né? Concluir, até porque o conceito de conclusão na filosofia é um conceito muito, muito relativo, né? Eu queria, então, passar a palavra para agora, até 5 minutos, para o Pablo, depois para o Aldacir, para nós fechando a nossa live, que foi uma contribuição importante nesse debate na tarde de hoje. Pablo, 5 minutinhos, se você pudesse organizar aí para ver o tempo, para não interferir no seu raciocínio. Está fechado o seu microfone. Bom, eu acho muito bom o debate, né? Eu acho que é um tema que devemos discutir. Para os filósofos, não tem que ter temas tabus, temas que são intocáveis. Nem a religião é intocável, nem a religiosidade é intocável. Podemos entender, eu valorizo muito a religiosidade indígena, por exemplo, né? A religiosidade dos afrodescendentes, não sei, Umbanda, Candomblé, o politeísmo, eu acho muito mais interessante que um monoteísmo, não? De um monoteísmo só sairão ditadores, sempre foi assim. Mussolini foi cristão, Hitler foi cristão, tá? Esses são os riscos dos monoteísmos. Eu não estou falando que a religiosidade em si mesma é ruim, né? O que penso é como o monoteísmo incide na política de maneira tão forte no Brasil que não dá para perceber quase que a política é religião. Essa mistura que eu vejo no Brasil de política e religião que quase não se diferencia. Isso é o que me impacta, né? E claro que Marx falou, né? E quando Marx falava que era o ópio dos povos a religião, eu acho que ficou curto. Eu até tenho outro texto que eu escrevi faz muito tempo, onde falava que a religião e a pornografia são drogas duras e drogas blandas são a maconha, a heroína, as anfetaminas, né? Então, porque o poder da religião na mente humana, na consciência, na conduta de todo um povo que se educa com certos princípios, alô?
Acho que cortou. Não, estamos te ouvindo. Ah, tá bom. Então, não, desapareceu a imagem aqui no meu celular. Então, eu acho muito bom que possamos pensar desde a filosofia a incidência da religião na política no Brasil e no Estado, laico em aparência. Esse é o dilema, né? O Bolsonaro é um resultado de um processo histórico. O Bolsonaro não saiu porque sim. Como falou Aldacir, são mais de 40 milhões de pessoas que apoiaram ele. E o Bolsonaro se criou nos templos evangélicos. Então, tem uma coisa de errada nessa religião, não, que cria esses monstros. E hoje temos 160 mil mortos, naturalizado como se fosse nada, né? E esses 166, quase 160 mil mortos são reais, com família, com pessoas que sofrem. Eu tenho pessoas conhecidas que já tiveram mortos por coronavírus e, bom, muita gente no Brasil está padecendo isso, né? E a morte foi naturalizada aqui, não acontece nada, está tudo bem, tudo bem. Então, eu queria... Esse texto foi uma provocação para ver, bom, o que acham disso, né? Como se forma um genocida? E um genocida inconsciente, ignorante, que não sabe que é genocida. Porque ele não sabe nem o peso que tem as palavras, não sabe nem o peso que tem o cargo de presidente da nação, não sabe nem o peso que tem o exemplo que tem que dar um presidente para todo um povo, não sabe a mensagem que passa, essa implicância que tem a mensagem que ele passa e essa conduta nefasta que ele tem e como o povo copia. Ele não é ciente disso, né? Por isso eu falo que dá mais para paciente psiquiátrico que para genocida. Só que é um genocida indireto, inconsciente, mas eu acho que é um genocida. Nunca o Brasil passou por um momento como o que estamos passando. Bom, só isso. Muito obrigado aí pelo espaço e, bom, como fala o Aldo, dá para pensar muito mais. A filosofia nunca fecha um debate, né? Acho que podemos pensar muito mais sobre isso. Não? Perfeito, Pablo. Bacana, é isso mesmo. Aldacir. Então, eu quero continuar aí nessa linha. Penso que o Pablo traz aí essa reflexão para que a gente continue pensando. E eu penso, Aldo, que esse debate da questão da religião e relações étnico-raciais, ele pode vir, e a gente pode pensar isso de uma forma mais profunda. Eu penso que nós, da Profib, podemos construir esse texto de uma forma que ele seja realmente colocado para o Brasil inteiro, né? Seja dentro das nossas organizações, entidades de classe, sindicatos, clubes de professores, etc. e tal, na sala de aula. Eu tenho feito esse debate de uma forma talvez muito insistente, de dizer que nós precisamos de construir a nova abolição. E essa nova abolição ela vem com todas essas questões. Essas questões que o Aldo traz, que o Aldo coloca, são profundamente importantes e interessantes, né? Essa questão da luta da religião e dominação de classe, dominação das classes, que você domina o outro, né? E eu ilustrando aqui um pouquinho, eu penso sempre de como você domestica um elefante, né? Quando ele está um filhotinho, você amarra uma corrente no pé dele e amarra numa árvore ou num poste. E ele vai passar ali 2, 3 anos amarrado com uma corrente no pé, naquela árvore ou no poste. Depois disso, você pode tirar a corrente e amarrar um barbante, que ele vai pensar que ele tem uma corrente amarrada aos seus pés
ou ao seu pé e não consegue sair daquele espaço onde foi pré-determinado por alguém. E assim foi feito e continua sendo feito conosco, com a nossa população, com o nosso povo, a partir de quê? A partir da religião. Que a partir da religião eu consigo te dominar. Ora, eu tenho saber, eu digo o que você deve fazer, e se você não o faz, você é um desobediente. Desobediente de quem? De mim? Não, de Deus. Um Deus que se você não o obedece de forma literal, ele te castiga, ele te mata, ele te tira as coisas que você poderia ter. Então, você só não tem porque você é um desobediente. E isso é o que a religião fez e continua fazendo. Então, é um debate extremamente profundo do nosso papel. Qual é o meu papel na sociedade? Eu tenho dito, para que eu sirvo? Né? Então, nesse sentido de que nós precisamos fazer esse debate da luta da libertação do povo oprimido, a partir de onde? A partir dessas questões que são reais. São reais. Eu entendo que, e aí, talvez só discordando um pouquinho do Pablo, eu não penso que o Bolsonaro seja um troglodita que não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, ele tem noção, ele tem consciência. Ele foi colocado lá por alguns, porque para fazer uma representatividade, não seria ele a pessoa? Claro que não. Mas nós não podemos dissociar também a questão da política nacional com a política internacional, com a questão da geopolítica, de como que essa coisa se deu, né? O Aldo traz aí a reflexão da questão do Império Chinês, né? Que é a briga da China com o resto do mundo, e nós vamos ver isso, já estamos vendo, mas vai ficar mais evidente a partir do ano que vem com a entrada da tecnologia 5G, que vai estar aí em evidência. Já tem uma briga lá com os Estados Unidos, a disputa deles por lá, e tudo isso foi colocado por quê? Porque o Brasil estava se tornando quase que autossuficiente, estava se colocando de uma forma quase que total independência de outros países, com a questão da descoberta do pré-sal e de outras questões. Aí o que fizeram? Ora, se o Brasil vai ser autossuficiente na questão do petróleo, vai deixar de ser dependente dos Estados Unidos e de outros ali. Então, articularam de uma forma internacional, trouxeram aí o Paulo Guedes, dono de um banco lá do menino de Chicago, para quê? Para tomar as questões, tomar o Brasil. E aí, concluindo e fechando, eu vou dizer o seguinte, estávamos aqui pensando dos golpes no Brasil, tá? Do sequestro do nosso povo, do continente africano, o espalhar desse povo pelo mundo, depois no Brasil, especificamente, a lei de 1837, 1850, tá? 1665, 1871, 1888, 2016, 2018. Um golpe em cima do outro, e em cima de quem? Para quem? Para que a maioria da população continuasse alijada do processo, como hoje continuamos sendo 55%, 54,9% da população, e ainda somos tratados como uma minoria, porque esta maioria
é uma maioria que está fora de todos os bens e serviços produzidos por essa nação. Então, esse debate é um debate que merece e deve continuar sendo tratado por nós com respeito total. Abraço. Obrigado, companheirada. Ok, Aldacir. Eu peço para o Alan também controlar meus 5 minutos, embora uma certa generosidade, porque alguns que passaram dos 5, mas não tem problema nenhum, mas eu quero ficar dos 5. Você está aí, Alan? Pode ser isso? Então, olha, companheiros, eu acho que o debate, evidentemente, que é um debate complexo. Se você pegar, por exemplo, em tese, os 1000 anos do predomínio da filosofia medieval do século V ao século XV, você vai perceber todo o processo muito mais consistente. Mas as pessoas também, dentro de uma perspectiva antropocêntrica, vão rompendo aos poucos com essa visão teocêntrica apresentada na sociedade. Então, o debate é um debate em aberto, mas é um debate que precisa ser feito com a devida profundidade necessária. Em relação a essa questão dos debates da dominação dos dias atuais, eu queria sugerir o livro, Guerras Híbridas, que ele ajuda a compreender muito esse processo que nós estamos passando hoje e as novas ferramentas e as novas formas de domínio tecnológico que estão sendo desenvolvido no mundo inteiro a partir da perspectiva e da americana, de uma maneira geral. Aliás, a própria reportagem da revista Socialismo Barbárie traz uma matéria muito bem sintetizada sobre esse problema e ele contextualiza, inclusive, o golpe do Brasil de 16 e ajuda fortemente para compreender o processo que nós estamos vivendo de dominação. Eu não estou desanimado diante da conjuntura. Não estou desanimado. Entendo de que o bolsonarismo, assim como em outros países de caráter nazista, fascista, enfim, o povo também soube, no seu determinado tempo, o povo soube responder sobre essa dinâmica, sobre essa problemática de uma maneira geral. O povo soube fazer isso e no Brasil também vai fazer. Não tenho dúvida disso. Eu acho que nós não podemos fazer jogar todas as cartas somente no processo de disputa eleitoral, que eu acho que é o que tem acontecido. A agenda de resistência nossa, muitas vezes, é uma agenda subordinada aos interesses políticos eleitorais, que eu não sou contra, que eu acho que tem que participar das eleições, mas ela não pode se limitar a essa agenda política eleitoral. Ela tem que ter uma agenda maior, ela tem que ter uma formação maior, ela tem que ter uma indagação maior de o que a esquerda vem fazendo nessa disputa de narrativas, porque os outros vêm e conquistam, através das mais variadas formas, como dizia o Paulo Freire, que introjeta os valores dominantes e reproduz os valores dominantes da sociedade, através dos aspectos religiosos, de vários aspectos. O que a esquerda está fazendo para poder se contrapor a essa lógica de dominação que está posta? Esse, eu acho, que é o elemento central que nós precisamos nos deparar, nós precisamos discutir, debater o que fazer e qual o papel da esquerda nesse contexto de transformação social. Eu acho que esse é um elemento fundamental que nós precisamos aprofundar. Acho que precisamos aprofundar. Por que depois de um governo como foi o governo Lula, depois, subsequentemente, o governo Dilma, por que depois de tudo isso você tem uma tragédia social
com esses governantes que aí se encontram. Será que não teve algum erro? Obrigado. Será que não teve algum problema do ponto de vista da condução desse processo político-eleitoral? Será que não faltou politizar as demandas apresentadas e conclusas durante esse período histórico? Será que não se faz necessário repensar todo o processo de construção estratégica, de tomada do poder, da luta revolucionária, e não apenas buscar nas eleições uma razão da existência da disputa eleitoral, que é muito mais a disputa de aparelhos de projetos menores em detrimento de um projeto maior na sociedade? Eu entendo que esse tem que ser um debate a ser feito. O debate, por exemplo, da Bolívia é um debate que precisa ser feito com o Evo Morales no poder, tá certo? Mas é um debate que, na minha opinião, avançou, mas foram golpeados. Mas agora eles retomam e certamente as forças reacionárias não deixaram de existir, assim como não deixou de existir na Argentina, assim como não deixou de existir na Venezuela, assim como não deixou de existir em outros países. Elas estão latentes, elas estão ali aguardando o momento de dar o bote. Então, eu entendo que uma reflexão do papel da esquerda como determinante na condução de uma relação de transformação social, ele está posto como a necessidade de repensarmos tudo isso, de repensarmos uma agenda que possa discutir as pautas específicas, que eu acho que muitas vezes são reduzidas à sua especificidade, mas não faz uma conexão com a necessidade do debate, do enfrentamento da luta de classe necessário para que a gente possa avançar no processo de busca de uma sociedade efetivamente comum, de uma sociedade comunista. É a impressão que eu tenho que esse é um debate central neste momento. E as eleições significam um momento importante para que possamos dialogar com as pessoas, com os eleitores, fazer a disputa necessária para que possamos acumular a força necessária para que a gente dê um salto de qualidade, para que possamos chegar nessa tão sonhada e almejada e necessária sociedade que vai destruir a sociedade capitalista, cujos valores são antagônicos aos valores que nós defendemos, e com a economia que nós precisamos e defendemos, e que nós precisamos chegar numa sociedade superior à sociedade hoje existente. Mas o conflito vai estar sempre presente. O conceito da tese, da antítese ou da síntese sempre vai estar presente, e nós vamos ter que conviver com esse debate de uma maneira geral. Então, eu agradeço o tempo, a paciência das pessoas aqui nos ouvirem. Quero agradecer o Alan pela contribuição mais uma vez importante. O Alan também é diretor da Aprofib. Quero agradecer as pessoas que têm nos acompanhado nesse debate, dizer que também estamos abertos a novas contribuições de pessoas de outros estados, de uma maneira geral. Quero agradecer o Pablo pela importante provocação nesse debate, a partir desse texto. No texto foi disponibilizado lá na página da diretoria da Aprofib. Nós vamos novamente disponibilizá-lo para aqueles que ainda não leram, que faça, e certamente o Pablo está aberto a críticas e até mesmo a ideias importantes, que eu acho que ele trouxe uma contribuição importante nessa noite. Quero dizer também que nós, na última reunião da Aprofib, nós tiramos um calendário de debates. O próximo debate nosso vai ser no dia 7/11. Nós vamos fazer uma live no mês da Consciência Negra. Vamos fazer uma importante reflexão, sempre às 18 horas, sobre o impacto da necropolítica e a questão racial, o aumento do número de mortes. Então, esse é um debate necessário, extremamente importante. No dia 21, nós vamos fazer também uma outra conversa virtual sobre a questão étnico-racial e as eleições.
né? Vamos fazer aqui em novembro, e depois possivelmente nós vamos inverter, colocar a questão do impacto, a questão étnico-racial no dia 7, porque no dia 21 já tem passado as eleições, nós vamos ter que inverter esse debate, depois eu vou conversar com a diretoria sobre essa necessidade, para ficar dentro do contexto. Já está aprovado esse debate. E no dia 28/11, nós vamos fazer também um debate que é muito importante, uma live sobre as concepções pan-africanas, o africanismo de uma maneira geral. Como que essa situação se encontra e como que nós podemos evoluir. Portanto, nesse mês da consciência negra, que para nós não é um mês, são todos os dias, mas como tem essa sinalização na sociedade, nós temos um calendário de atividades já apresentadas de uma maneira geral. Gente, muito obrigado pela presença, obrigado, Pablo, obrigado, Aldacir, obrigado, Alan, muito obrigado pela provocação, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando, e é isso, a Profib é essa entidade que discute com seus companheiros, com seus militantes, mas também discute com as pessoas oriundas efetivamente da academia, de uma maneira geral, mas nós não temos problema nenhum em fazer o debate concreto, porque a filosofia para nós não é apenas um enunciado sem o compromisso efetivo com o pé na realidade e da necessidade da busca de uma transformação social. Um abraço, boa noite a todos e todas, e muito obrigado pela participação e pela presença. Abraço tá para todos. Muito obrigado. Boa noite para todos e todas, tá bom? Boa noite. Boa noite. Vamos acabar logo essa pandemia para a gente lá. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need